Oi, meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e este aqui é o canal Descomplicando Economia e Finanças. Então, gente, a ideia do canal, ao longo da semana, é trazer vídeos marotos. Marotos como? Descomplicando o que está rolando na economia atual. Eu sou grata aos mais de 1.800 integrantes do Paloma Verso, mas eu acho que a gente pode subir esse número, meus amores. Eu sinto, meus pequenos padawans, que tudo é possível. Então, bora espalhar esse vídeo, fazer ele bombar, porque a gente merece ter um grande canal de economia de uma forma tranquila, sem estar influenciando ninguém a investir em nada, só explicando o que está rolando. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que me entristece muito: desemprego. Mas, como foram vocês que escolheram na enquete no meu Instagram, é o que temos para hoje. Então, roda a vinheta. E, como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power Caneca. Gente, olha o Chewy, coisa mais linda do mundo. Então, eu tô mostrando o Chewy, eu já tenho o Chewy e tenho o Darth Vader. Quero completar a coleção. Tem toda a coleção. Isso não é uma dica. Eu sou um dicão pedindo mais canecas. Quero mais canecas, meus amores. Mas para de enrolação e simbora descomplicar a economia. Vem! Na última sexta-feira, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil. O índice ficou em 11,1% nesse primeiro trimestre de 2022. Então deu como se fosse uma estabilidade com o quarto trimestre. E aí, assim, nós estamos falando de 11.940.000 brasileiros desempregados. Isso é muita gente. A população ocupada, ela está estimada em 95 milhões. Ela caiu nos últimos 3 meses 0,5, então tem menos 472 mil pessoas no mercado de trabalho. Então, o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas ocupadas que estão em idade de trabalhar, caiu para 55,2%. No trimestre anterior é 55,6%. A primeira queda nesses 4 trimestres. Aí vocês vão falar assim, Paloma, que coisa difícil. Bom, todos esses dados são da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio Contínuo. No levantamento anterior, o que aconteceu? A gente está falando do último trimestre do ano. A gente está vendo que a gente está com cerca de 12 milhões de desempregados. É muita gente. Vamos ao resumo do que saiu na pesquisa. Temos 11,9 milhões de pessoas desempregadas, que é uma estabilidade quando a gente olha em relação ao quarto trimestre, e uma queda de 21,7% quando a gente olha no ano, tá? Que a gente já bateu 15,3 milhões de desempregados. Então deu uma baixadinha, mas ainda está muito ruim. 95,3 milhões de pessoas estão ocupadas. É uma queda de 0,5% em relação ao trimestre anterior e uma alta de 9,4% se eu pensar no primeiro trimestre de 2001, bombando pandemia ainda, não estava tudo resolvido, essas coisas todas. 26,8 milhões de subutilizados. O que eu quero dizer com isso? Houve uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior e de 20,3% em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Isso me deixa com dor no core. Quando a gente olha os desalentados, que são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, a gente está falando de 4,6 milhões de pessoas. É uma queda de 4,1% em 3 meses e de 22,4%, né, em relação ao trimestre de 2021. São 38,2 milhões de informais. A taxa de informalidade ela saiu de 40,1% e antes, no trimestre passado, ela estava em 40,7%, mas quando a gente olha na situação do primeiro trimestre de 2021, ela era 39,1%. Então quer dizer que a galera tá partindo para ser ilegal, informal e vamos lá, né? A gente está falando também que a gente tem 26,8 milhões de pessoas subutilizadas, de mão de obra subutilizada, sabe? Isso é um absurdo, né? É gente que está aí disposta a trabalhar e não está rolando.
A gente está com 34,9 milhões de pessoas com carteira assinada, isso é uma alta, mais ou menos 380 mil pessoas conseguiram emprego nesse primeiro trimestre, e é uma melhora, mas assim, eu esperava mais, sabe? A gente está com 12,2 milhões de pessoas sem carteira assinada, que é, na verdade, uma alta de 2 milhões de pessoas quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2021. Então, o que a gente está vendo é que as pessoas não estão buscando emprego de carteira assinada, as pessoas estão buscando sobreviver, indo para a informalidade ou topando trabalhar sem carteira. 25,3 milhões de trabalhadores estão trabalhando o que a gente chama de por conta própria. Então, cara, é a galera que está empreendendo, que está aí na luta, vendendo o que tem para vender, fazendo bolo no pote, andando de porta em porta vendendo o que dá. Mas o que me preocupou foi o seguinte: o rendimento médio real estimado foi de 2.548 no primeiro trimestre. E isso é um crescimento de 1,5% quando a gente olha no trimestre que foi encerrado em dezembro. Mas se a gente pega no ano inteiro, esse valor é 8,7% menor, né? Então é um pouquinho preocupante. A massa de rendimento em si, ela tá estável, sabe? Quando você compara com os meses de 2021. A gente está pensando aqui, né, que nas medidas a gente está estimando aí que 20 bilhões de reais estão abaixo do que a gente registrava no pré-pandemia. E o que está acontecendo? Por mais que esse rendimento médio tenha dado uma subidinha, a inflação ela tá a galope. Vocês estão acompanhando os meus vídeos. Então o que acontece? A taxa de informalidade que está em 40,1 da galera ocupada é uma situação onde as pessoas estão desesperadas trabalhando e o pouco que elas estão ganhando é para sobreviver. Ninguém está ganhando bem, as pessoas estão sobrevivendo. E aí vocês vão falar assim pra mim: Paloma, e os mês? Cara, teve muito mês sendo cancelado por coisas, tipo, saiu essa atividade, você não podia, então corta o CNPJ. A pessoa só vai poder aderir depois, né? Não vai aguentar ficar no Simples, então ela vai ficar na informalidade mesmo, e é o que tem para hoje. Então, assim, essa inflação persistente que está acontecendo, os juros em alta, com trajetória de alta, porque se acredita ainda que essa política monetária vai surtir efeito no segundo semestre. Eu, Paloma, acredito que se fosse um porradão a gente sentia mais rápido. Mas, junto à disputa eleitoral, a galera não tá muito preocupada em CLT não, gente. O povo tá preocupado em ter dinheiro para comer. Então, assim, é preocupante sim a quantidade de desempregados nesse país, mas fundamentalmente é preocupante o rendimento médio ter dado uma subidinha merreca com a inflação galopante. Então, assim, o que está acontecendo é que o nosso poder de compra está sendo corroído. Porque por mais que as pessoas estejam tendo uns aumentozinhos, seja um dissídio, seja o que for, não está compensando a coisa da inflação, não. E aí essa disparidade acaba com qualquer trabalhador, né? Eu não preciso ficar falando que a inflação tá alta, isso é aquilo que vocês estão sentindo no bolso. Com o dinheiro que a gente ganha não dá para comprar as coisas que a gente comprava. A situação em relação a número de empregados também não tá das melhores. Só nos resta ter esperança de que algo ocorra. Não sei o que poderia ocorrer, porque agora o Fed está cuidando dos Estados Unidos e vocês sabem o quão patriota eles são. Faria pouco me operam primeiro, vão olhar só para os Estados Unidos. Tenho medo de um conflito com a China, sim. Então, assim, eu tô muito desesperada, essa é a verdade. Então, eu tô indo no meu Instagram soltar bombas, pílulas, o que estiver acontecendo para vocês se manterem informados. Não deixem de compartilhar esse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, elogia, cara. O YouTube, ele só gera engajamento, ou seja, ele só espalha se o vídeo tiver tido like e tiver tido comentário. Então esse é o jeito que vocês podem me ajudar. Dá like e comenta.
Com isso, nós vamos expandir o nosso Palomaverso e vai ter mais gente consciente da situação econômica atual. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!